Será que a PEC do teto dos gastos vai acabar no Brasil? E por que isso é importante para o seu bolso? Fala aí, galera do Ranking, beleza? Muita gente está com dúvida, perguntando esse tema que tanto se fala. Pô, o STF liberou o aumento do teto, o Haddad está negociando com o Congresso para estourar 1 ano, 2 anos, o estouro do teto, uma PEC, proposta, enfim. Isso é muito importante para o Brasil, é importante para o seu emprego, para o seu bolso. Vou tentar nesse vídeo aqui fazer uma breve recapitulação para ficar bem claro para quem ainda tem dúvida. Vamos começar fazendo uma pergunta. Vamos supor que você tem as economias da sua vida, você juntou lá aquele dinheirinho suado e você quer investir emprestando para um primo teu que vai pegar isso, fazer um negócio ou vai te devolver depois, e você tem 2 primos que você pode emprestar. Um desses é um primo super responsável, trabalhador, que costuma pagar tudo em dia, que não tem o nome sujo, que sempre paga as contas e tal. E o outro primo é um bêbado incorrigível que está com o nome sujo no Serasa, que não trabalha e que dá calote em todo mundo. Para quem você emprestaria o seu dinheiro? Não precisa nem responder, né? Quem que teria que te pagar mais juros para você poder emprestar? Vamos supor que um primo vai te pagar 5% de juros e o outro vai te pagar 30% de juros. Será que mesmo por 30% você emprestaria para o seu primo bêbado? Então, isso parece uma simplificação, mas é exatamente isso que está em jogo aqui no Brasil. Porque nos países, os governos também podem ser o seu primo sério ou o seu primo bêbado. Se você pegar, por exemplo, o governo, sei lá, da Suíça ou da Alemanha, são governos sérios, que são responsáveis com dinheiro e podem pagar juros bem baixos porque todo mundo quer emprestar dinheiro. Já o governo brasileiro tem um histórico, ao longo das décadas, de muito calote, de gastar muito mais do que arrecada. Então os políticos que estão no controle dos governos, eles têm um incentivo muito grande e ao longo do tempo eles vão gastando mais do que arrecada e gera inflação. E por que acontece isso? Será que eles são burros? Eles não sabem que vai gerar inflação? Não, eles sabem que vai gerar inflação, eles não são burros, mas a hora que ele vai gastando o seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos, ele consegue apaziguar, ele consegue agradar as suas bases. Ele consegue molhar a mão dos políticos amigos, botar dinheiro na mão dos artistas para fazer os shows e apoiar os caras, consegue fazer o cabidão de emprego, consegue alimentar a galera da corrupção, ele consegue alimentar todas as coisas que ele precisa para apoio, e a consequência que sempre vem é a inflação. Só que esse político, ele sabe que quando vem inflação, ainda mais num país com pouca escolaridade como o Brasil, em que as pessoas não têm tanto acesso à informação, não têm acesso a aprender sobre macroeconomia, nesses países o político vai poder botar a culpa da inflação no dono do supermercado, no dono da concessionária, que vai falar, nossa, que malvadão, que aumentou o preço, vamos congelar. Então o político populista, ele torra o seu dinheiro, alimenta todos os cabidão de emprego, todas as mamatas, e depois, na hora que vem a inflação, ele joga a culpa no comerciante do seu bairro. Mesmo sabendo que a única causa, a verdadeira causa de inflação no mundo, em todos os lugares, é o buraco nas contas públicas, é quando ele gasta mais do que arrecada. E por isso que o Brasil historicamente vinha de calotes, inflação alta e juros altíssimos, dos maiores juros do mundo. O Brasil era o paraíso dos rentistas, as pessoas que têm dinheiro parado, que fica só emprestando para o governo, sempre foi o paraíso. Quando que isso mudou? Você pode gostar do Temer, você pode não gostar do Temer, mas o fato é que isso mudou no governo Temer, porque o governo Temer, ele conseguiu fazer uma emenda, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, e isso ele conseguiu construir com o Congresso, na época de 2016 a 2018, e ele fez o tal do teto dos gastos. Então ele colocou lá na Constituição brasileira, escrito lá, pá, na Constituição brasileira, que o governo brasileiro, ele não pode, de forma alguma, aumentar o seu gasto mais do que a inflação do ano anterior. Então olha só que importante isso aqui, pessoal. O governo não pode aumentar o gasto mais do que a inflação do ano anterior. Quer dizer que antigamente, quando eles iam torrando, gastando, estourando os gastos, né? O governo gastando cada vez mais ministério, mais estatal, mais mamata, mais buraco, e tudo isso indo para sua conta, para você pagar de impostos, ou você depois sofrer a inflação, ele colocou uma camisa de força no governo brasileiro. Ele pegou esse leviatã, esse polvo que fica uns tentáculos aí te sufocando e botou uma camisa de força em cima, e por mais que o político queira gastar, não, mas eu quero estourar o dinheiro aqui, né? Eu quero contratar mais não sei quem, quero botar mais um estatal, quero botar mais ministério, quero fazer um programa aqui para atender essa minha base de apoio. Ele não consegue porque é ilegal, ele é processado se ele fizer isso, porque tem a PEC do teto dos gastos. E assim no Brasil, como sempre, os políticos foram tentando furar e contornar a PEC do teto dos gastos, porque responsabilidade fiscal, ou seja, cuidar bem do seu dinheiro, não é o forte dos políticos brasileiros, mas a lei estava lá. Isso foi furado, em primeiro lugar, de forma significativa
No governo Bolsonaro, por conta da pandemia. Então dá para entender, tem uma pandemia, as pessoas estão trancadas em casa, não tem o que comer, foi aprovado o auxílio emergencial, estourando o teto dos gastos. Super compreensível, porque é um momento de calamidade pública. Depois, não satisfeito, veio a tal da PEC das bondades. Então passa um período, já não é mais pandemia, quando falta menos de 90 dias para as eleições, o governo Bolsonaro consegue aprovar uma nova PEC para estourar os gastos, para furar o teto em cerca de 41 bilhões, que o pessoal chamou de PEC das bondades. Aí é outra situação, já não estamos mais falando de uma PEC meritória, pandemia, uma situação específica, e sim uma PEC eleitoreira, uma PEC para tentar melhorar sua popularidade. Ele consegue aumentar o valor do Renda Brasil, coloca auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, começa a colocar uma série de auxílios para ver se consegue um apoio a mais, e já é mais um passo na irresponsabilidade, abrindo as portas aí para futuros furos na PEC. E agora, com a eleição do governo Lula, claro, como era de se esperar, o novo governo está vindo forte aí para cima do Congresso para tentar furar o teto de forma muito mais significativa. Aquela tal da PEC das bondades, a gente estava falando em cerca de 40 bilhões, o governo Lula já chegou a ventilar mais de 200 bilhões de rombo, né, de dinheiro adicional, e está toda uma manobra envolvendo o Congresso, base de apoio, Poder Executivo e até o Judiciário, que não tinha nem que estar se metendo nesse assunto, para ver quanto e por quanto tempo o governo brasileiro vai poder furar o teto dos gastos. Então esse, pessoal, é exatamente o ponto que nós estamos hoje, e inclusive o foco do ranking dos políticos nesse momento é lutar para que esse estouro seja o menor possível. Hoje já não tem ninguém em Brasília seriamente dizendo que não vai ter nenhum furo. Isso é impossível, isso seria um sonho viajante, infelizmente. Mas a luta é reduzir o tamanho e o tempo de duração desse furo. Já se falou em 3 anos, já se falou em 2 anos, agora está se falando tentar lutar para ser somente 1 ano. A gente sabe que no Brasil, quando você faz 1 ano, significa que o cara vai prorrogar depois, então não alivia muito, mas tentar lutar pelo valor, o menor valor possível, para que esse rombo adicional ao rombo que já existe nas contas públicas seja o menor possível. Inclusive, como eu mencionei antes, o Supremo Tribunal Federal está se metendo no assunto, porque a gente sabe que no Brasil nós temos a segunda Constituição mais longa do mundo, só perde para a Índia, uma Constituição enorme que fala de tudo, toda enrolada, difícil de compreender, e recentemente o Supremo tem cada vez mais se metido e dado canetadas e tomado decisões que não competeriam a ele, decisões que deveriam ser do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e essa semana nós tivemos a canetada aí do ministro Gilmar Mendes, do STF, decidindo, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Bolsa Família deveria não contar no teto. Então, de repente essa conta aqui não deveria fazer parte, se fizer buraco e rombo, esquece. E eu não estou discutindo aqui se é importante ou não ter o Bolsa Família, acho essencial ter o Bolsa Família. O que nós estamos discutindo aqui é como é que o Judiciário se mete num assunto de orçamento, que é um assunto que deveria ser técnico, do Legislativo, negociando com o Executivo. O Judiciário vai lá, ignora o presidente eleito, ignora os deputados eleitos e decide que o Bolsa Família tem que ficar dentro ou fora do teto. E do ponto de vista prático, você pode apoiar a existência do Bolsa Família, assim como o ranking dos políticos apoia, mas isso não quer dizer que você possa ir lá fazer o gasto sem dizer de onde vai vir o dinheiro. Que é a velha história, imagina aquele seu tio bêbado que eu falei. Vamos supor que você vai ver, mas o tio bêbado agora ele se arrumou e ele começou a trabalhar e ele já está começando a ganhar para pagar as contas. Aí você vai verificar, beleza, o gasto dele bate com o salário? Bate sim. Mas isso aqui não está batendo? Não, é que a conta de luz está de fora da conta. E o supermercado está de fora, porque o judiciário decidiu que a conta de supermercado do seu tio não vai fazer parte. Ué, mas o cara vai ter que gastar do mesmo jeito, vai ter o buraco e ele vai dar calote do mesmo jeito. Então essas coisas fecham, pessoal, as contas na economia fecham, porque assim como você não quer emprestar o seu dinheiro suado para o seu tio bêbado que não vai te pagar, todas as pessoas que poupam dinheiro, investem no Brasil e fora, não querem emprestar dinheiro para um governo que tem rombo e que gera inflação. Então isso vai voltar para você, vai voltar para a economia, vai gerar mais juros, vai gerar desemprego, vai gerar miséria, tudo aquilo que a gente não quer no país. Então vamos observar aí os acontecimentos daqui para frente, podem contar com o ranking dos políticos fazendo corpo a corpo em Brasília, indo nos senadores, nos deputados, lutando para reduzir o tamanho desse rombo ao máximo possível, porque isso é muito importante para dar confiança no investimento no ambiente econômico e fazer o país ir para o rumo certo. Se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais.